Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, a gratidão é toda minha. Agradeço pelo convite, agradeço pela possibilidade de poder partilhar com vocês um pouco, na verdade, dessa pesquisa, em que pese ela já tem aí um pouco mais de 5 anos, ela ainda está e estará em andamento, que a respeito, na verdade, eu inicio dizendo que tem algumas motivações bastante especiais para mim. Eu tenho ascendência polaca e também ascendência askenazi. Então, existem ali da parte do gueto de Varsóvia, especialmente, tem muitas questões que me interessam e me interessaram há alguns anos, que fez com que eu tivesse tentasse me aprofundar um pouco mais nas ocorrências do gueto, mas com uma leitura, talvez, não somente pastoral, mas uma leitura cristã, tentando identificar ou enxergar qual foi o papel dos cristãos diante daquele cenário que nós conhecemos, ocorrido aí entre 1941 e 1943, no gueto de Varsóvia. Então, primeiramente, eu agradeço muito por poder partilhar isso, agradeço muito pelo convite, agradeço muito por vocês estarem aqui comigo nessa tarde, e eu quero pedir agora permissão para partilhar, portanto, alguns slides, apenas para facilitar essa apresentação. Se vocês conseguem ver aí a tela. Então, está bem, muito bem. Bem, a solução final dos nazistas, ela objetivou o extermínio dos judeus pela Europa. E aí, depois de muitos pogroms, leis e as ações que atentavam diretamente contra aqueles que eram considerados os inimigos do Reich, né? Eles foram obrigados a se deslocar abruptamente para espaços exclusivos, dentre os quais muitos foram chamados de guetos. Foram pelo menos 1.000 guetos que foram estabelecidos pelos alemães na Polônia e na extinta União Soviética, dentre os quais eu compreendo ser o mais notório, não o maior, mas o mais notório, aquele localizado na região central da Varsóvia, que foi instituído a 16 de outubro de 1940, que foi também totalmente murado a partir de novembro do mesmo ano. Então, os moradores ali do gueto, aqueles judeus, eles foram proibidos de cruzar os seus portões, salvo quando eles tinham permissões para o trabalho no chamado lado ariano. Para além do medo que permeava a existência daquelas pessoas que estavam radicadas compulsoriamente naquele local, os moradores eles eram submetidos a diversas situações de calamidade, tais como superlotação, graves problemas de saneamento, escassez de alimentos, escassez absoluta, na verdade, trabalho extenuante e várias outras questões que contribuíam para aquele local se tornasse um terreno fértil para a proliferação de doenças, tal como o tifo, que ficou muito famoso naquele momento, e também para a proliferação do desespero daquelas pessoas. De forma que, para muitos, a morte era um alívio. Esperava-se da morte um alívio. A partir, então, do verão de 1942, aquelas pessoas elas começam a ser levadas sistematicamente a chamadas Umschlagplatz, que eram as estações a partir das quais eles eram dispersados pelos comboios até Auschwitz-Birkenau, posteriormente. Então, eles passavam a sofrer, além das atrocidades, as atrocidades da guerra, permaneciam de forma em silêncio, de uma estranha forma em silêncio, sem, aparentemente, apresentar, oferecer uma resistência visível. Eles obedeciam às ordens dos nazistas e da polícia judaica, de forma que caminhavam rumo para o seu extermínio. Mas, por um outro lado, se por um lado esses judeus radicados no gueto de Varsóvia, eles
aparentemente não ofereciam nenhuma resistência a todas essas questões que aconteciam com eles. Por outro lado, foi nesse mesmo gueto que foi o palco do maior levante, da mais notória rebelião civil que foi empreendida em oposição ao nazismo até aquele momento, pelo menos, que foi o chamado Levante do Gueto de Varsóvia, que aconteceu, eclodiu, na verdade, a 19 de abril de 1943. Para além desse desabrochar dessa resistência armada, com poucas armas e bastante rudimentares, é fato, mas essa resistência armada, que a priori ela é mais comumente aceita como uma ação de resistir ativa, de forma ativa, é possível verificar também no gueto outros ecos de resistência, que também podem ser considerados como formas passivas de resistência, tal como, por exemplo, por meio da educação. Esses atos de resistência, eles passam a ser verificados, ou seja, mesmo que aparentemente aquelas pessoas não ofereciam nenhuma resistência diante de todas aquelas atrocidades, o fato é que esses atos de resistência, talvez essas consideradas como passivas até, elas iniciam já desde o momento em que o gueto é fechado. Para alguns desses atos, no entanto, bastava o que acontecia exclusivamente dentro ali do próprio gueto. Para outros, eram necessárias algumas intervenções externas, de pessoas e grupos que, por alguns motivos dos mais distintos, se solidarizavam com a situação desumana a qual aqueles judeus eram submetidos. E em toda essa intervenção que visava auxiliar aquelas pessoas, elas precisavam ser cuidadosamente planeadas, uma vez que as represálias por parte dos nazistas, elas eram tal qual para os judeus, elas eram para aqueles que os ajudavam. De forma que essas atitudes que eram tomadas com relação aos judeus tentando auxiliá-los, elas poderiam também culminar em morte, evidentemente. E é nesse sentido, então, que o contrabando de alimentos, medicamentos, armas, vacinas, confecção de vistos de trabalho para fora dos limites do gueto, emissão de certidão de batismo cristão, passaportes falsos, entre alguns outros exemplos, eles foram ações que acabaram deixando poucos rastros, poucos documentos, sob pena, evidentemente, de desdobramentos dos mais drásticos. Contudo, existem, é claro, alguns registros dessas empreitas. E adiante desse pano de fundo, ou seja, desses judeus que não ofereciam resistência, supostamente, ou a evidência do olhar, mas que, pelos seus pequenos atos, por vezes, apresentavam-se como resistentes, ainda que de forma passiva. E também dessas outras intervenções que nós podemos considerar como intervenções externas, de pessoas que não eram aqueles que estavam presos, mas que possivelmente ofertavam algum tipo de auxílio. É diante desse pano de fundo que eu chego nessa pergunta central. Né? Houve algum auxílio da parte da igreja cristã polonesa para com a resistência judaica do gueto? Quando eu falo resistência judaica do gueto, eu preciso aqui colocar fazer uma preliminar. O objetivo inicial dessa pesquisa, e o que me saltou aos olhos, foi pela primeira vez quando estive na Polônia, e eu olhava não para as atrocidades, para os marcos que ficaram como atrocidades da guerra, da Segunda Guerra, e tentava, e muitas vezes, aliás, que ali eu estava, na mesma paisagem, digamos, era possível ver uma igreja cristã. Então, é um exemplo, e aqui não de Polônia, mas quando estamos na Hungria, quando você está ali às margens do Danúbio e você vê o monumento dos sapatos dos judeus que se atiravam nas águas do Danúbio, ao fundo é possível ver uma igreja protestante. E isso, caminhando pela Polônia, e aqui não se tratando de igrejas protestantes, mas igrejas cristãs como um todo,
Naquele momento, eu tentava, que eu via, que eu tive esse primeiro contato, naquela primeira vez que eu tive esse contato, uma pergunta me veio à mente. O que fizeram os cristãos naquele momento? E nós sabemos que alguns deles colaboraram, mas não colaboraram necessariamente para aqueles que estavam sendo subjugados pelos nazistas. Colaboraram com o nazismo. E outros, também existe o outro lado, que é menor, infelizmente, dos cristãos que colaboraram com o povo que estava sendo subjugado. E, diante disso, eu tinha uma intenção inicial de procurar encontrar pessoas, cristãos, protestantes, a priori, que tivessem oferecido suporte para as pessoas dentro do gueto que ofertaram a resistência armada em abril de 1943. Contudo, e é por isso que eu preciso fazer essa introdução, eu peço a licença para vocês para isso, porque acabou sendo para mim, é isso que eu quero compartilhar a princípio com vocês, acabou sendo para mim necessário entender um pouco mais as questões de resistência. Porque, a princípio, eu tinha a compreensão da resistência como a resistência armada. Contudo, essa resistência, ela aparece dentro do gueto, e aqui, é claro, a minha análise ela se restringe ao gueto. Ela aparece dentro do gueto de diversas formas. Então, e aqui eu quero essa parte central do gueto, para nós apenas podermos nos situar, as ações em que eles eram levados compulsoriamente para as Unschalagplatz, para serem enviados ali para os campos de extermínio, o silêncio dessas pessoas que, a priori, suportavam tudo isso sem oferecer qualquer resistência, mas resistência visível. E essa pergunta, como eu falei para os irmãos, ela não surge no vazio. Porque, ainda que esta não seja uma imagem muito boa para se identificar, talvez vocês consigam ver aí dentro desses círculos vermelhos, neste mapa, que ele cobre o período de 1941 a 1943, o gueto ali está demarcado pelo traço azul, e nessas partes rubras, esses círculos rubros, os irmãos podem ver algumas cruzes. E essas cruzes, elas nos indicam a quantidade de igrejas que existiam, e aqui eu estou olhando exclusivamente para aquela parte central de Varsóvia, nesse período, em que podemos identificar 34 igrejas cristãs, sendo 5 dentro do próprio gueto. 4 delas estão externas, bem junto aos muros, e as outras 5 estão na região adjacente, como os irmãos podem ver. Portanto, essa pergunta que me surge, assim, qual foi o papel, e por isso que eu trato de omissão ou colaboração, e há ainda, nessa colaboração, ainda um aspecto mais grave, porque a colaboração pode ter sido tanto positiva, ou seja, para com relação àqueles que estavam sofrendo, como negativa, para com relação aos próprios nazistas, como sabemos que aconteceu. E, olhando para essa realidade chocante, que eu me recordo das palavras que estão registradas, segundo Mateus, no capítulo 22, nos versículos 37 a 40, cujo texto diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, nessa pesquisa que caminha para além do dever da memória relativo com aquelas pessoas que morreram por conta dessas atrocidades, que é um justo pilar nesse contexto contra os judeus da Segunda Guerra Mundial, eu entendo que identificar também pessoas e grupos que poderiam tê-los auxiliado
pode ser tanto proveitoso para a compreensão de todo aquele contexto, bem como nos oferece algumas possibilidades de ampliar esse dever de memória. E, para além dos agentes beneficiados, notem, olhando, observando também, não os agentes beneficiados, no caso, os judeus, mas visando também os beneficiadores. Esse dever de memória para quem, eventualmente, teve a coragem de oferecer algum tipo de subsídio para que essas pessoas, nas suas resistências ativas e ou passivas, pudessem ter alguns dias ou pudessem tentar salvar as suas vidas daquelas atrocidades. Tomando, portanto, como normativo esse pilar cristão da fraternidade, do amor ao próximo, tal como nós lemos nesse texto do Evangelho de São Mateus, é que eu tento compreender se a igreja cristã polonesa, localizada ali, nesse contexto ali dessas 34 igrejas, que seja, ou outras igrejas, mas essa imagem me chama muita atenção, se ela, em um ato de resistência ao invasor, ofereceu algum tipo de suporte para aquelas pessoas que estavam encerradas ali no gueto. Portanto, de uma forma prefacial, eu gostaria de tentar compreender e promover um diálogo entre, primeiro, submissão e resistência, porque isso me parece bastante necessário para uma compreensão um pouco maior desse plano de fundo que acontece no gueto de Varsóvia. Bem como também tentar aproximar de alguns reflexos que parecem-me um pouco mais ofuscados e que podem ser considerados uma resistência talvez de forma passiva. E nesse sentido, irmãos, que eu falando dessa espécie de introdução dessa pesquisa, que me parece bastante relevante para revisitarmos hoje, tal como nós ouvimos aí no início, contextualizada para os nossos tempos, ou seja, qual foi o papel da igreja cristã frente a uma atrocidade de guerra, um papel de omissão, um papel de conivência, um papel de colaboração. Mas, como eu disse, nesse momento eu gostaria, na verdade, de partilhar com vocês um pouco mais dessas questões que são concernentes aos atos de resistência daquelas pessoas que moravam ali no gueto de Varsóvia, deixando, portanto, possivelmente para um segundo momento, essa inquietação da colaboração cristã, ou dos cristãos, para com essas pessoas, ou da colaboração, ou da omissão. Quando eu já falei para vocês um pouco das minhas motivações, das minhas perspectivas iniciais para essa escolha, mas eu também devo compartilhar com vocês que, para além da tentativa de compreender o papel da igreja protestante, isso num primeiro momento, eu também tentava olhar apenas para o levante do gueto. Não é? Então, eu tentava olhar para o levante do gueto como um aspecto de resistência, aliás, o aspecto de resistência, porque havia uma compreensão de um gueto que se cala e de um gueto que, de repente, se levanta, mesmo sabendo que era um levante basicamente perdido. Como vocês sabem, o levante do gueto ele se inicia em 18 de abril de 1943 e ele, pouco tempo depois, é extinguido, obviamente, porque quando há a extinção declarada por Stroop, a extinção declarada do próprio gueto, uma vez que, por evidente, aqueles judeus não tinham condições de enfrentar o exército armado nazista. No entanto, foi uma luta hercúlea, como sabemos também, porque era impossível que demorasse tanto tempo aquela luta que acabou demorando, porque havia um espírito de liberdade e uma série de coisas que nós vemos na vida dos judeus quando culmina
no levante do gueto de Varsóvia. Mas então eu tinha essa percepção inicial de que o levante só se dava, a resistência, aliás, só se dava com o levante do gueto, e na verdade, com o desenrolar, com as leituras, nós acabamos percebendo outras coisas. E é sobre essas outras coisas que eu gostaria de deter um pouco mais de tempo com vocês, e que elas vão acabar nos explicando um pouco do porquê dessa pergunta, né? Dessa pergunta inicial. Há uma perspectiva bastante conhecida e talvez até falada por alguns, de que os judeus teriam aceitado tudo de uma forma passiva, como uma evidente submissão integral, tal como ovelhas que marcham para o matadouro. Esta frase ficou classicamente famosa por um dos resistentes em um gueto que não era o de Varsóvia, quando, em um jornal da imprensa clandestina, evidentemente, foi veiculada essa frase: não podemos morrer como ovelhas que marcham para o matadouro, ou seja, aceitando tudo aquilo que eles fariam com os judeus, né, que os nazistas fariam com os judeus. Essas perspectivas a respeito da situação daqueles judeus que evidenciavam uma massa que teria aceitado pacificamente a sua forma de morte, como se ela fosse um destino do qual não se pode olvidar, não se pode ir para outro lado, não se tem outras opções. Existem N teorias a respeito disso. Por que os judeus se calaram? Nós certamente já ouvimos isso. Por que eles não se rebelaram antes? Porque eles eram, a quantidade de judeus era muito maior do que a dos exércitos. Por que eles não se rebelaram antes? Existem várias teorias a respeito. Eu pontuo aqui apenas 3 delas de uma forma perfunctória. Há um que eles não tinham plena ciência daquilo que estava para acontecer, ou seja, a realidade da vida deles, ela foi apenas se consolidando com o cotidiano. Eles foram tendo a compreensão do que poderia, na verdade, acontecer com eles, apenas no deslinde do seu cotidiano. Essa realidade, portanto, ela foi tardiamente compreendida, motivo pelo qual, inclusive, ter sido objeto de negação por alguns deles, frente a provas evidentes daquilo que estava acontecendo. Alguns exemplos são correspondências de pessoas que conseguiam transitar, entrando e saindo do gueto, por exemplo, e aqui tratando desse meu maior objeto, que é o gueto de Varsóvia, pessoas que conseguiam transitar, ou cartas que chegavam de forma clandestina, que eram cartas de pessoas que tinham, a exemplo, estado em Auschwitz e visto ali as barbáries que eram feitas. Tendo conhecimento ali, por exemplo, das câmaras de gás. Vendo ali os corpos serem incinerados, ou até trabalhando como um que levava os corpos para tanto. E essas cartas de pessoas que conseguiam fugir ou relatar, às vezes, e muitas vezes, elas chegavam dentro do gueto. E mesmo tendo essas cartas em mãos, muitas pessoas, elas se negavam a acreditar naquilo que estavam lendo. Então, negando uma realidade. Essa negação pode ser, talvez, até compreendida como uma alienação, dizem alguns, mas também porque séculos de opressão, depois das diásporas, uma apatia poderia ter se apoderado daquele povo, que por fim teria se tornado inapto a se defender. Apenas uma teoria. Uma outra questão que se trata daquilo que fica conhecido já para a língua portuguesa como regras de fala. Essas regras de fala, elas apontavam para um idioma próprio do Terceiro Império. De forma bastante sucinta, esse idioma próprio, ele se tratava de uma forma simbólica e velada, mediante a qual esses perpetradores eles se valiam de eufemismos com a intenção de disfarçar os seus procedimentos criminosos. Então, por exemplo, eles tratavam como morte misericordiosa
o fato de assassinar. Eles tratavam como reassentamento as deportações em massa. Eles tratavam o Holocausto, como a palavra, o Shoah, como fica cunhada posteriormente, como solução da questão judaica. Então, esta linguagem, esse eufemismo lançado mão pelos nazistas, que era uma forma de linguagem codificada, ela tinha uma intenção evidente de iludir os ouvintes que desconheciam a realidade dos planos nazistas. E uma terceira, dentre as muitas hipóteses que tentam entender o porquê que os judeus teriam se calado, finalmente, é que eles não estariam preparados para compreender a natureza absolutamente inédita do genocídio. Na verdade, o termo genocídio ele foi cunhado apenas em 1943, e era para designar, como sabemos, crimes que intencionam eliminação de um grupo nacional, étnico ou religioso. Até então, é natural, eles não conheciam a palavra genocídio, mas eles não estavam preparados para compreender a natureza que era inédita de tudo aquilo que estava acontecendo. É claro que eles tinham um histórico bastante duro de perseguição, desde as cruzadas, entretanto, após alguns eventos que eles podem ser considerados por alguns até como sacrificiais, a história apontava para períodos de reerguimento social. Isso, mais uma vez, causava uma apatia, ou seja, compreendia-se um período cíclico. Há um período que sofre-se para que inicie-se, ou seja, um período quase que de expiação, para que se inicie um período de paz. Algumas dessas hipóteses, portanto. Porém, com o passar do tempo, a compreensão do fim de um ciclo para o início de outro, ela acabou. E essa esperança que eles tinham de um final de um ciclo para um ciclo de paz, isso então foi sepultado. E a partir de todas essas questões, como a submissão, o calar, as ovelhas que vão para o matadouro, é que eu tento ter essa compreensão de identificar alguma forma de resistência na própria submissão desse grupo. E aqui, esta frase me parece interessante para pensarmos a respeito disso. Resistir é primeiramente encontrar a força de dizer não. E é bastante interessante esta citação. Sem ter sempre uma ideia muito clara acerca do que se aspira. A revolta começa mais, portanto, com uma negação do que com uma afirmação. E aí, Denise Hollenberg está citando Jacques Sénène. Seguindo os passos do filósofo, o historiador concorda que o homem revoltado não é necessariamente um homem resistente. A primeira hipótese é dizer não, é romper. Há uma necessidade de romper com o status. E é isso que nós começamos a identificar. Perdão, irmãos. É isso que nós começamos a identificar nas ocorrências daquele grupo. O sofrimento individual se conscientiza que, na verdade, ele passa a ser um sofrimento coletivo. E, a partir do momento em que ele passa a ser um sofrimento coletivo, ele percebe que há uma necessidade de reação. Ou seja, não era mais possível negar o que estava acontecendo, não era mais possível acreditar que ia haver um tempo de paz depois de tudo aquilo que estava acontecendo, porque as necessidades das pessoas, a quantidade de morte, as actions que levavam as pessoas para serem mortas, eles começam a acreditar agora nas notícias que começam a chegar, porque as promessas de um bom trabalho, as promessas de que a família estará bem, elas começam a não se concretizar. Então, eles começam a cair em si e identificar que é necessária, faz-se necessária uma revolta. E até aí, nós identificamos que isso eclodirá posteriormente na revolta do gueto. Mas há passos que são dados nesses momentos que estão ali no meio, entre a revolta, aliás, entre a resistência, que é passiva, e a revolta
armada. Então, a ação que antes era considerada a manifestação individual passa a ser considerada como ações coletivas. Resistência resultante de uma dinâmica que combina conservação e ruptura. Resistir é tentar conservar o que o agressor quer mudar, mas resistir é também ruptura, reagir contra, atacar a ordem política, policial, militar, atacar seus símbolos, tropas, seus funcionários, seus colaboradores. Ser resistente é fazer resistência. Nesse momento, então, aquelas pessoas que começam, quando elas compreendem um pouco mais da realidade, e parece que compreendem isso, talvez tardiamente, porque quando nós olhamos para a resistência apenas ativa, elas entendem que as manifestações individuais têm que passar a se dar de forma coletiva. Mas existiram manifestações individuais? Bem, e aqui é por isso que eu chamo a atenção de algumas questões. Dentro do gueto, era proibido, por exemplo, não apenas dentro do gueto, mas aos judeus era proibido o ensino da Torá. Aos judeus era proibido celebrações e quaisquer tipos de ritos religiosos. E então nós vemos pelos registros que existem, especialmente do cotidiano do gueto, esse Oneg Shabbos, isto é um tesouro do gueto de Varsóvia. Um historiador chamado Emanuel Hilgenblum, ele estava no gueto e ele forma um grupo de pessoas que inicia-se com intelectuais e após, não apenas intelectuais, mas vários tipos de pessoas das mais distintas formas de trabalho, começam a reunir materiais no intento de construir uma fonte de pesquisas. Hoje, nós temos uma quantidade absurda de elementos que foram guardados por Emanuel Hilgenblum e o seu grupo. Quase todos estes que trabalhavam foram mortos. No entanto, os documentos que passam de 50 mil hoje, eles foram guardados para uma posterior compreensão do que acontecia dentro do gueto. Mas este histórico, Hilgenblum, ele teve uma compreensão muito interessante, porque ele identificou que os nazistas queriam acabar com a memória, com a história do seu povo. E, portanto, ele reuniu pessoas para guardar relatos, para guardar papéis de rebuçados, para guardar tickets de autocarros, para guardar várias coisas que faziam parte do cotidiano. Portanto, quando temos o acesso a essa documentação, nós podemos identificar até preços e a inflação que ocorria dentro do gueto naquele período de guerra. Mas isto, naturalmente, era proibido. Ensino clandestino, especialmente para as crianças, física, emocional, intelectual e religiosa. Existiam dentro do gueto as chamadas escola-cantinas. Nas escola-cantinas, que eram permitidas pelos nazistas porque elas visavam apenas dar a comida básica para algumas pessoas. A rigor era servido um prato de sopa diário, e essa comida, e para as crianças, talvez algum naco de pão. Esses locais funcionavam clandestinamente também como escolas. E nessas escolas, os professores improvisados, ou mesmo sendo educadores, eles ensinavam a essas crianças realidade para além daquela realidade que eles viviam. Eles ensinavam para eles realidades da história, da geografia, da aritmética, da religião, evidentemente, e tentavam transformar a visão daquelas crianças como se aquilo não fosse o fim. Então, eles tratavam da parte emocional e também física, ensinavam atos de limpeza. Como sabemos, era um ambiente em que proliferavam vários tipos de doenças. Então, eles ensinavam as crianças a lavar as mãos, coisas que parecem-nos bastante simples, mas que naquele período eram coisas que tiravam a vida. Tal como hoje, mas lá muito mais. E, portanto, nessa clandestinidade,
eles lançavam mão do ensino para tentar salvar as crianças dessa realidade, visando um amanhã melhor para elas. Ademais disso, nós vemos dentro do gueto muitas manifestações artísticas, por exemplo, e também até formações de graus. Portanto, existiam alguns professores, e aí já para jovens e até para adultos, que eles conseguiam formar grupos de ensino, e através desses grupos de ensino, eles conseguiam até formar esses jovens, evidentemente, tudo isso de uma forma clandestina. Então, nós vemos dentro do gueto, e muito isso nós temos o registro por esse material de Hugenbloh, de concertos, peças teatrais, recitais, exposições, etc. O contrabando, que era algo que era um ato de resistir do gueto para, inclusive, não morrer de fome, como eu citei para os irmãos, até as questões de remédios, vacinas, além da comida. Isso como atos de conservação. Por isso que eu comentei resistência como atos de conservação e ato de ruptura, que eclode ali no Levante Armado de abril de 1943. Esses são apenas alguns poucos exemplos de um material que pode ser acessado. O link da página, inclusive, tem aí, caso alguém se interesse para ver, eu envio posso enviar esse link. Então, esses são alguns registros desse material do Oinek Chaps, que foram guardados dentro de caixas de metal. Essas caixas de metal elas foram enterradas no gueto, e também algumas latas de leite, que eram latas de metal, 2 delas apenas que não foram encontradas depois que o gueto foi implodido, mas as outras tantas foram encontradas e hoje elas se encontram digitalizadas para acesso. Então, nós vemos aí passaporte, que já não sei se é um passaporte falso ou não, mas nós vemos um papel de um doce, nós vemos ali em cima, do lado esquerdo da tela, tickets dos comboios que só os judeus podiam andar, figuras ali pintadas de um guarda, provavelmente dentro de um orfanato, e enfim, e do lado direito ali nós vemos um local onde cortava cabelo, e são ali os preços das coisas que eram feitas dentro do gueto, ou seja, havia um cotidiano. E aqui, irmãos, como eu falei, essa primeira parte, portanto, por isso que eu chamo até de considerações transitórias, né? Essa primeira parte que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Portanto, dentro da minha compreensão, que as resistências que elas são deflagradas no gueto, elas não se deram tardiamente, ou seja, os judeus não passaram todo o tempo, desde 1941 até 1943, dentro do gueto, calados, como ovelhas que vão ser conduzidas para o matador. Muito a despeito disso, eles ofereceram atos de resistência que não eram necessariamente vistos, e isso do ponto de vista bélico, do ponto de vista de ruptura, mas talvez de um ponto de vista de conservação da própria vida. Numa lei do menor perigo. Então, atos de resistência como as escolas clandestinas, o ensino da Torá às escondidas, a celebração de ritos religiosos às escondidas, a manutenção de esperança das crianças de uma forma que elas pudessem enxergar que existia além da guerra, e atos de submissão integral, então, eles deram-se como medida de preservação. É desse sentido que eu falo da lei do menor risco, ou seja, era melhor calar, mas ter alguma resistência às escondidas, do que sofrer um maior risco de morrer, ou, enfim, de ter algum parente morto, ou de perder mais ainda de benefícios, se é que podemos chamar assim. E chamo, finalmente, isso de processo evolutivo, mas não apenas evolutivo, pensando nesse contexto, ou seja, uma submissão, um calar com vistas à autopreservação,
ou seja, não contrariar para me manter vivo, passa por atos de resistência passiva, como estes citados e tantos outros, e culmina nos atos de resistência ativa, que aí sim é a resistência armada. Eu sei que tudo isso parece não se unir muito ainda com o papel da igreja cristã polonesa naquele momento, qual foi o papel, se ela ajudou, se ela não ajudou, mas isso de maneira introdutória eu precisava apresentá-los para que possamos compreender um pouco, ou lembrar um pouco do contexto, do que aconteceu ali no gueto, e vai fazer bastante sentido quando nós pensarmos em resistência de uma igreja que, para ajudar, cristãos que, para ajudar, obrigatoriamente, eles têm que resistir, eles têm que ofertar algum tipo de rebelião para com o impetrador. Agradeço muito vocês terem me ouvido e fico à disposição de vocês para qualquer tipo de intervenção.